escreve, ele diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Por que está escrito esse provérbio? Porque o ministério, que é o trabalho da igreja, de adorar e louvar a Deus, é um conflito, é uma batalha, é um trabalho. Todo trabalho e todo trabalhador, ele enfrenta muita dificuldade para exercer o seu trabalho. A primeira coisa, você precisa ter uma boa noite de sono para você acordar disposto no dia seguinte. A segunda coisa é que você chega no trabalho, existem amigos e amigas que estão passando por tribulações, e o que elas estão passando, o que eles estão passando, vão querer nos atingir de uma maneira verbal, dizendo coisas que vai nos ofender. Só que é um companheiro e você precisa trabalhar com ele. Ele é empregado como nós somos empregados. Às vezes é o patrão. E tudo é um trabalho. E o trabalho é uma luta. Às vezes você tem que resolver alguns problemas particulares e não pode comparecer no trabalho. No outro dia seguinte, a sua falta vira motivo de sarro, piadas, né? E é um trabalho que você tem que enfrentar. Então, o que é o ministério de adoração e de louvor? Também é um trabalho. Se você chegar no serviço e olhar para o trabalho e não executá-lo, o seu superior vai vir e vai te reprovar. Quando Deus nos convocou para ser ministro de louvor e adoração, quando Ele entregou o ministério de louvor e adoração para a igreja num contexto geral, desde o menor ao maior, no ofício do seu trabalho, porque dentro da igreja todos são servos. A Bíblia diz que nenhum servo pode ser maior do que o seu Senhor. Então, quando nós chegamos na igreja, na casa de Deus, Deus fala para o seu povo: hoje tem trabalho para vocês. O trabalho de vocês é de cantarem para mim. Mas tem dias que nós não estamos para cantar. Tem um ditado aí que diz que tem dia que a maré não está para o peixe. Às vezes, problemas, a gente vem com dificuldade. Assim como nós chegamos no trabalho e encontra alguma dificuldade, na igreja também nós encontramos. Mas na igreja a gente não pode combater fisicamente. Falar que o irmão, que a irmã, que o pastor, que o levita, ou o músico está relaxando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não! Quando nós vemos algumas coisas estranhas acontecendo dentro da igreja fisicamente, é logo percebível pelo mundo espiritual que nós estamos recebendo uma grande batalha, um grande confronto. Porque tudo que acontece no mundo espiritual, ele atrai para o mundo físico. Pode ver, quando Daniel tem a revelação de um anjo que veio entregar a mensagem para ele, depois de 21 dias, Daniel não suportou o tamanho da glória de Deus que estava ali sobre aquele anjo. Então tudo que acontece no mundo espiritual, quando chega no mundo físico, ele tem uma reação. Daniel caiu no chão, que ele diz que ele se sentiu morto por um instante. Por que ele se sentiu daquele jeito? Porque tudo que acontece no mundo espiritual, e quando vem manifestar humanamente dizendo, seja a parte das trevas ou seja a parte da luz, ela vai demonstrar uma reação. Quando você está louvando e adorando cheio do Espírito Santo de Deus, você vê pessoas que começam a chorar fisicamente, mas ela está chorando
mesmo dando piruleta dentro da igreja. São manifestações do Espírito Santo de Deus, que acontece no mundo espiritual e acaba atraindo o mundo físico. Da mesma maneira que nós vimos também a opressão que o diabo imprime à igreja do Senhor, para que a igreja não exerça o seu trabalho. Também nós vemos algumas manifestações. Então é tudo relativo, tudo é luta, tudo é trabalho. Se você não pegar firme no trabalho, o cansaço, a preguiça, alguma coisa vai começar a te vencer. E quando a gente está naqueles dias de trabalho, a gente não vê a hora do relógio passar. Né? Poxa vida, eu não vou daquele jeito e a hora não passa. Que alegria, irmão. É 1h30. Caramba, parece que faz 3 horas que eu almocei, 1h30 ainda. O ministério de louvor e adoração é um trabalho. E a igreja muitas vezes não conhece esse lado. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E todo trabalho ele traz dificuldade. Então nós vamos ver hoje sobre o trabalho da adoração e do louvor. Tudo é trabalho. O ministério de louvor, se ele não trabalhar nos seus ensaios, no dia do culto, da apresentação, da adoração que eles vão entregar para Deus, pode haver problema. Pode haver problema. O levita, quando ele for cantar também, se ele não se preparar, pode haver problema. Ele pode encontrar dificuldade no seu trabalho. De repente você chega no seu trabalho, por um exemplo, no restaurante, você chega lá, você não encontra a panela para você começar a fazer a comida. Você não encontra. Mas a panela estava aqui. Aí você vai ter trabalho de procurar a panela. Alguém mexeu ali, deslocou a panela no lugar. Aí para você encontrar a panela, você vai ter trabalho. E de repente você vai encontrar não da forma que você deixou limpa. Você vai encontrar ela suja. Vai encontrar ela empoeirada. Vai encontrar ela amassada. O ministério de louvor e adoração é da mesma forma. É um trabalho. A gente tem que vir pensando no trabalho que nós vamos ter em lutar. Porque repare que Jesus diz. Jesus, em uma das suas passagens, ele diz: os judeus quiseram repreender ele porque ele trabalhou no dia de sábado. O trabalho que Jesus fez no dia de sábado era o ministério dele. E ele diz: você está profanando a lei de Moisés. Você está violando o sábado. Jesus disse: olha, o meu pai, ele trabalha até agora. Ele está exercendo o ministério dele até agora. E eu trabalho também. Você está entendendo? Jesus disse isso. O meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Se você tiver 100 ovelhas, uma cai dentro do buraco e as 99 estão seguras, você vai deixar elas ali caindo naquele buraco, esperar até segunda-feira para poder resgatá-la? Ele diz: não. Então, eu trabalho um dia de sábado e meu pai trabalha também. Então o ministério de louvor e adoração é um trabalho contínuo na nossa vida. Seja na igreja, seja na casa, seja aonde você for. É um trabalho. E nós vamos aprender que o nosso trabalho ele traz alguns benefícios. Ele se relaciona com algumas características
nem dos levitas. É de toda a congregação. É de toda a igreja. Quando você trabalha em louvar e adorar a Deus no meio do povo dele, Deus está vendo que você está trabalhando. E Deus não tem vínculo com aqueles que não gostam de trabalhar. Deus não escolheu nenhum dos seus discípulos que estava à toa, que estava vagando, que estava sentado na praça. Jesus escolheu 12 discípulos que estavam o quê? Trabalhando. Estavam exercendo um ministério. É isso que nós precisamos aprender como igreja. Todo culto que você presta a Deus é um trabalho específico que você está apresentando para a obra de Deus. Você está apresentando o seu trabalho para o reino de Deus. E quantas pessoas que nós conhecemos, já vimos, que não gostavam de trabalhar, não quiseram respeitar a sua hierarquia de trabalho. A Bíblia diz em Jeremias 48:12: maldito é o homem que trabalha na minha obra relaxadamente. É aquele que exerce o ministério de qualquer jeito. Mas como é que nós vamos aprender se não tem ninguém que nos ensine? Como é que nós vamos colocar em prática, sabendo que nós não temos a unção de interpretar as Escrituras? Por isso que a igreja precisa ter um culto de ensino. Por isso que existem as faculdades teológicas. Por isso que existem os cultos de escolas bíblicas. Para quando chegar no dia do culto, nós trabalhamos e oferecemos o nosso melhor trabalho. Lembra do dono da vinha? Ele contratou alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Um começou a trabalhar às 7 horas da manhã. O outro começou a trabalhar às 9. O outro começou a trabalhar meio-dia. O outro começou a trabalhar 3 horas da tarde. O outro entrou às 5 horas da tarde, na hora do expediente, na hora da saída. E quando o dono da obra chegou, o dono do trabalho chegou, o patrão, ele não zelou aquele um que entrou às 7 horas da manhã. Da mesma forma que aquele um entrou às 7 horas da manhã e aquele que entrou às 5 horas da tarde, ele pagou o que era justo. Ele pagou um denário para aquela pessoa que entrou às 7 horas da manhã e também pagou o mesmo denário para aquele que entrou às 5 horas da tarde. Alguém quis questionar. Ei, isso daí não é justo. Eu entrei às 7 horas da manhã, passei o dia inteiro trabalhando. O camarada trabalhou 1 hora e ganhou a mesma coisa que eu. Sabe o que dá para nós entender? É que se for comparar o preço que os discípulos que começaram a obra, que os profetas lá no Antigo Testamento começaram a obra, que Noé construiu aquela arca, que Davi se tornou o maior rei, de Paulo que se tornou o maior missionário do Novo Testamento, se o Senhor tivesse que pagar para eles, quanto valeria? Se o Senhor tivesse que pagar para mim e para você, no trabalho que nós estamos fazendo hoje na obra dele, quanto é que valeria o nosso dia? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo que Noé talvez entrou 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã para trabalhar, o mesmo que Davi entrou 9 horas da manhã para trabalhar na obra do Senhor, o mesmo
que o profeta Isaías entrou ao meio-dia para trabalhar, que os discípulos entraram às 3 horas da tarde para trabalhar, e o que os apóstolos entraram às 5 horas da tarde. E nós? A Bíblia diz que nós somos os mensageiros da última hora. Só para você conhecer o seu Deus. A mesma paga que todos esses personagens bíblicos deixaram como regra de fé para a igreja do Senhor, é o mesmo que você vai ganhar. Eles não são melhores do que você. Ah, mas Noé construiu uma arca. Ah, mas Davi foi rei. Ah, mas Paulo foi um maior missionário. E você? E eu? Quem nós somos perante essas pessoas? Se a gente olhar humanamente dizendo, não somos nada. Mas olhamos espiritualmente, com os olhos de Deus, nós estamos num patamar. Nós não somos melhores do que eles, nem eles são melhores do que nós. Porque a Bíblia diz que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Nós somos os trabalhadores da última hora. Quando você está adorando e louvando a Deus, você está trabalhando. E o seu trabalho, ele tem endereço, tem um destino. Você pode trabalhar por uma bênção material. Você pode trabalhar por uma bênção espiritual. Você pode trabalhar para a sua família. Você pode trabalhar por uma porta de emprego. Você pode trabalhar por uma casa. Você pode trabalhar por qualquer coisa que você queira conquistar nessa terra. Mas você não vai conseguir se você não trabalhar. Você pode construir a tua família, reconstruir a tua família, trabalhando. Como isso, irmão? Louvando e adorando a Deus. Então é um pouco que nós vamos deixar um retrato, porque se a gente for resumir, a gente não teria tempo suficiente. Mas eu quero que vocês leiam comigo no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Deixa eu ver o verso aqui. No capítulo 8. A partir do versículo 13. Amém? Charles? Segundo livro de Crônicas, capítulo 8, versículo de número 13. Diz assim: e isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães, nas festas dos pães asmos, na festa da semana e nas festas das tendas. Também conforme a ordem de Davi, seu pai ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas, acerca dos seus cargos para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, homem de Deus. Não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e os levitas em negócios nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim preparou toda a obra
Senhor até se acabar. E assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Até aqui está ótimo. Até aqui está. No versículo de número 16. Versículo 16, ele diz: assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar. E assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Todo o trabalho seu é um aperfeiçoamento que você está com fome fazendo na casa de Deus. Mas olha a paga de Deus. Quando você trabalha para Ele, a Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mãos vazias. A Bíblia diz que se agrada-te do teu Senhor, ou seja, trabalha para Ele, Ele satisfará o desejo que está no vosso coração como a tua paga. Mas deixa eu só dar uma resumida em 15 minutos essa apostila aqui para nós fechar com chave de ouro. Louvado seja Deus mais uma vez, porque nós tivemos 11 quarta-feira aqui com essa 11ª quarta-feira. E Deus nos deu graça, Deus nos honrou para que nós começássemos uma obra e fosse até o final dela. E olha que impedimentos não faltaram. Teve até um tema que nós usamos como impedimento de louvor. Mas o ministério da adoração e do louvor, ela desenvolve como uma equipe. Ela desenvolve como um corpo. Não adianta a gente adorar isolado, trabalhar isolado. Você vai sentir a sobrecarga. É como você se desse uma tarefa para fazer no seu trabalho. E você trabalha em 5 pessoas. E das 5, 2 está trabalhando e 3 está tirando proveito do seu trabalho. É bem provável que o tempo da conclusão do trabalho ela vai se estender um pouquinho mais. Talvez 5 pessoas num trabalho de meio período, mas só 2 trabalharam, elas podem levar o dia inteiro. Então, quando a igreja entra no êxtase, no louvor e na adoração, há um conjunto da obra que Deus começa a ver a cada pessoa. Nós cantamos aqui, sonda-me. Se você pegar o Salmo de número 139, a Bíblia diz que o Senhor sonda e conhece o coração de cada pessoa. Ele sonda. Assim como o patrão sonda aqueles que estão trabalhando com determinação, como ele também sonda aqueles que estão tirando proveito daqueles que estão se esforçando. O maior desenvolvimento ministério da adoração e do louvor, o trabalho da adoração e do louvor é em equipe. Nós precisamos estar numa mesma unção, no mesmo Espírito, numa mesma canção, no mesmo só Deus, para que o trabalho saia no coletivo. Nenhum de nós fica sem receber a nossa porção. E quando se trata de equipe, se trata do conjunto da igreja. Desde o pastor, do levita, do músico, o preto, do missionário, do evangelista, do servo e da serva. É uma equipe. Quando nós trabalhamos nessa equipe, Deus começa a operar.
Quer ver Jesus? Ele formou uma equipe para ele trabalhar. Ele, como construtor, dono da obra, poderia trabalhar sozinho, porque ele mesmo disse para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu estralava os dedos, meu pai enviava uma legião de anjos. Ele disse isso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo isso. Mas ele preferiu a humildade de chamar a mim e a você, sem ter conhecimento, sem ter privilégio, sem ter a capacitação de trabalhar na obra, mas ele amou nossa vida do jeito que nós éramos. E quando ele trouxe para a tua casa, quando ele trouxe para o teu reino de luz, ele fala: agora eu vou moldar, agora eu vou capacitar, para que você não dependa do seu irmão e nem o seu irmão dependa de você, mas que você dependa de mim. Ele disse para os seus discípulos, contando uma parábola da videira, ele diz: olha, o meu pai, ele é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não derem fruto, o meu pai corta o galho, o ramo e lança no fogo. Olha a responsabilidade que ele dá para nós. Primeiro passo, ele diz que nós somos os ramos, os galhos. Ele diz que é para nós produzir fruto. Para nós produzir fruto, precisamos trabalhar. Amém? Se você não trabalhar, você não vai produzir fruto nenhum. Se nós trabalharmos, ele diz, ele continua o texto: mas se você produzir fruto, o meu pai vai te podar. O meu pai vai te podar, sabe por quê? Porque ele vai querer que você produza mais fruto ainda. E quando ele nos poda, se você deu 5 frutos na primeira safra ou na primeira colheita, na segunda colheita, quando ele te podar, você vai multiplicar. Sabe o que quer dizer isso? Se você recebeu uma bênção, amanhã ele vai te dar 2, depois da manhã ele vai te dar 3, porque o nosso Deus é um Deus que multiplica ainda as coisas que o povo dele clama por ele. Mas ele dá uma resposta para os discípulos em João 15, dizendo que sem mim, Jesus dizendo para a sua equipe: sem mim nada podeis fazer. Ele é o encarregado da obra. Ele contratou você como trabalhador da minha vida. E nós temos que desenvolver uma equipe no trabalho. Todo trabalho que trabalha em equipe, com um propósito, com um objetivo, eles prosperam. A intenção de Deus com a sua igreja é esse: que o teu povo trabalhe em equipe, adore em equipe, louve em equipe, para que todos prosperem. Ele tinha 12 discípulos. Ele formou uma equipe. E quando ele deu o primeiro trabalho para a sua equipe, ele falou assim: vai em 2 em 2 pregando, mas vá primeiro atrás das ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. Eles foram, não porque eles tomaram uma decisão por si própria, eles foram porque o Senhor, o dono do trabalho, os enviou. E quando eles voltaram, sabe o que eles voltaram? Alegres, contentes. É como aquele trabalhador que plantou sua semente e no tempo da colheita ele veio com a sua sacola cheia de fruto, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome até os demônios tiveram que obedecer, os enfermos foram curados, os mortos ressuscitaram, porque eles voltaram cheios de fruto, porque eles trabalharam em equipe. Essa é a equipe. Este é o corpo de Cristo.
nós temos Ele. E temos o mandato dEle. Temos o mandamento dEle. Ele deu essa ordem para nós. Ele deu esse trabalho para nós. Mas o difícil é fazer tudo sozinho. O difícil é a gente fazer tudo sozinho. Não que eu esteja reclamando, mas eu estou insinuando que a Bíblia diz que toda vez você pode prestar atenção. Pode prestar atenção todas as vezes que a Bíblia cita alguém, essa pessoa não está sozinha. É incrível. Noé precisava construir um barco gigante. Você acha que Noé fez sozinho? Não. Como o povo era rebelde e desobediente, sabe quem ajudou Noé a fazer o barco? Seus filhos. Tinha 3 filhos Noé. Você vê que Noé não construiu sozinho, nem os seus 3 filhos. Quer ver Paulo? Paulo, quando ele começa a sua obra, ele começa com Barnabé. Logo a sua equipe começa a aumentar. Aparece João Marcos, aparece Silvano, aparece Silas, aparece Timóteo, aparece Tito. Olha a equipe dele, começa a se propagar o Evangelho, começa a entrar no louvor e na adoração. E todos eles prosperaram no reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a minha e sobre a sua vida que você também já está prosperando no reino de Deus. A segunda coisa que eu quero mencionar aqui bem rapidinho é que todo o trabalho que nós vamos fazer na área do louvor e da adoração para Deus tem que ter coragem. Nós temos que ter uma coragem assim como Deus disse para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Josué tinha uma grande missão. Ele tinha que entrar em Jericó. Ele tinha que tomar a cidade. Mas a cidade era fortemente preparada para qualquer tipo de combate. Há soldados nas sentinelas, nos muros, nas portas, em volta da cidade. E Josué olha e pede uma estratégia para Deus. Quando você está encontrando uma dificuldade em determinada área, e você vê humanamente que você não vai conseguir entrar naquela situação e reverter aquela situação, é estratégia para Deus. Senhor, como que eu ganho? Como que eu conquisto? Como que eu faço? Como que eu alcanço? Ele vai te dar uma estratégia. Para Josué, ele deu uma estratégia. 7 dias. Deu uma volta em volta do seu problema e louve o meu nome. Dar a volta no problema em 7 dias e cantar para Deus é trabalho. Se ele fosse ter com a formiga, porque se ele fosse preguiçoso, ele não derrubaria a muralha, não tomaria a cidade e não honraria o Deus que ele servia. Nós pedimos estratégia para Deus. Deus dá uma grande estratégia para nós. A estratégia é louvar e adorar o nome dele. Em a hora já chegou em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Nós temos que ser uma geração de adoradores nesses
temos que deixar um legado para os nossos filhos. Se eu e você não se enquadrarmos para fazer o trabalho da obra de Deus no dia de hoje, o que será o amanhã dos nossos filhos? Na mão de quem vai estar os nossos filhos amanhã, se eles não aprenderem com a gente? Só para finalizar a reportagem que eu vi hoje pela manhã antes de sair, no caso daquele pastor do Rio de Janeiro, lá, Marcos Pereira. A polícia está investigando, diz que o irmão dele também, que é um obreiro lá, também tem parte nas mazelas que eles andaram fazendo lá na igreja. Algumas mulheres denunciaram também o irmão do pastor por assédio sexual. Olha o nível que está a igreja nesses últimos dias. Olha o tipo de trabalhadores que nós temos nesses últimos dias. Olha o tipo de trabalhadores. Você já parou para pensar se um dos nossos filhos amanhã cai na mão dos pastores desses? As nossas filhas? O que será daqui para frente? O que será até a volta de Cristo? O que será da igreja? Ele diz: aquele que perseverar até o fim. Mas você olha para trás e você vê seus amigos, companheiros de trabalho dentro da mesma seara, dentro da mesma empresa, vamos dizer, dentro do mesmo projeto, trabalhando dessa forma. Esse, pela graça de Deus, não é o nosso caso, mas para nós trabalharmos na obra, no ministério de louvor e adoração, precisamos ter coragem. Precisamos corrigir os nossos erros. Precisamos saber elogiar e também aplaudir aqueles que estão trabalhando fielmente na obra do Senhor. Para trabalhar também na obra, nós precisamos ter visão. Nós temos que enxergar aquilo que no mundo espiritual é capaz de revelar para nós. Temos que ter uma visão ampla. Temos que ter a visão de Cristo. O profeta Joel disse, no capítulo 2, no versículo de número 28, e Atos 2 confirmou o que o profeta disse lá atrás, que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre todo servo, sobre toda serva. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Tudo dentro do mesmo propósito de Deus. Temos que ter essa visão. A nossa visão de reconstruir, resgatar aquilo que foi perdido. Lembra-te, a primeira missão que Jesus deu para os seus primeiros trabalhadores, para a sua primeira equipe que ele formou, para os 12, foi essa: vão de atrás das ovelhas perdidas. Sabe o que ele está querendo dizer para nós no dia de hoje? Se nós tivermos essa visão, vai reconstruir
aquilo que o diabo destruiu. Essas ovelhas são minhas. Só que o inimigo está destruindo. A igreja, se ela tem essa visão, ela ora, ela intercede por cada família que esteja destruída ou esteja na mão do nosso inimigo. A igreja que tem visão, ela vai trabalhar no coletivo. A igreja que tem visão, ela vai ter comunhão. A igreja que tem visão, ela vai alcançar os propósitos de Deus para as famílias dessa terra. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho outras coisas para fazer. Mas pela graça de Deus e no nome de Jesus Cristo, toda terça-feira nós estamos aqui, às 8 horas da noite. Se nós não podemos ir, a nossa oração chega diante do trono de Deus. E Deus envia seus anjos mensageiros na casa de cada um deles. Eu creio, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a igreja estava orando, Pedro estava preso numa cadeira. E a oração da igreja chegou diante de Deus. E Deus moveu o seu braço em favor da igreja. Enviou um anjo até aquela cadeira. O anjo libertou o vaso varão de Deus que ali estava preso. Que dizer daquele centurião chamado Cornélio? Aquele homem ofertava, aquele homem orava a Deus, aquele homem ajudava as pessoas, aquele homem orava. Deus ouviu a oração daquele homem. E não tinha ninguém para ir na casa dele. Os discípulos, os apóstolos, estavam trabalhando. Mas a oração, quando ela é feita pela igreja, Deus envia anjos. Deus enviou um anjo até a cidade de Jope, onde Pedro e Simão estavam hospedados. E ali numa visão Pedro recebe que alguém iria procurar. E essa pessoa que ia procurar ele não era para jogar a conversa fora. A pessoa que ia procurar Pedro era uma pessoa que tinha propósito de Deus, plano de Deus, projeto de Deus. E ali então, Simão recebe aquela visão e logo em seguida vem alguns soldados, chama Pedro e diz: estamos aqui a pedido de Cornélio. O centurião, sim, ele disse: por que você está aqui? Porque Cornélio teve uma visão também. E Deus mandou que ele chamasse você e você estava aqui. Então essa é a visão da igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar a Deus. A igreja precisa invocar a Deus. A igreja precisa trabalhar na obra de Deus, para que Deus alcance as famílias. Porque as ovelhas perdidas que Jesus disse para os seus discípulos são as famílias que estão se perdendo. Dois legados que o Senhor deixou para nós nesta terra. Ele priva, zela. Ninguém toma isso dele. A sua igreja e a família que ele constituiu aqui na terra. Mas repare como o diabo não é nada bobo, né? O diabo ele ataca a igreja com as suas mazelas heréticas. E ele entra nas famílias para matar, roubar e destruir. Como que a igreja vai vencer isso? Como é que nós vamos vencer isso?
Quando nós oramos, nós adoramos. Quando nós adoramos, nós louvamos a Ele. E quando nós louvamos a Ele, porque nossos lábios estão exaltando aquele que reina, aquele que vive, aquele que está sentado no seu trono, aquele que tem poder para desfazer toda a obra do diabo. Precisamos ser valentes, homens de guerra e vigorosos. Temos que enfrentar o nosso combate. Temos que enfrentar o nosso trabalho. Temos que alcançar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Cristo está voltando. O Senhor está voltando. Ele disse que iria voltar. A sua promessa ela não falha. Mas sendo mais tarde você vai ouvir o som da sua trombeta. A Bíblia diz que Ele aparecerá nos céus, nas nuvens, com sua glória, com seus anjos, para vir buscar a sua igreja. Mas a Bíblia diz também: ai daqueles na qual o seu Senhor voltará e não encontrará trabalhando. O trabalho da igreja é o ministério do louvor e adoração. Não cesse de louvar, não cesse de adorar. Não cesse. Louve a Deus em todo tempo, em todo momento. Louve a Deus, aprove a Deus pelo momento que eu e você estamos passando. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. A palavra dele vai ter que se cumprir, porque a palavra dele é fiel, justa e verdadeira. Se você não está conseguindo vencer a sua batalha, eu convido a você a lutar junto comigo em louvor e adoração e também em oração, para que Deus resolva, dê cabo, dê fim naquilo que eu e você estamos clamando a Ele. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito no que está escrito aqui. Eu acredito que Ele me resgatou do reino das trevas. Eu acredito no que eu prego. Eu acredito no que eu falo. Eu acredito nas pessoas que frequentam a igreja. Porque você, juntamente comigo, não estamos aqui porque simplesmente nós queremos estar aqui. Nós estamos aqui porque um dia Ele nos tocou. Um dia nós fomos tocados por Ele. Um dia nós ouvimos a voz dEle nos chamando. Um dia Ele transformou a minha e a sua vida. E ainda existe mais ainda. Ele não só quer transformar, mudar, restaurar a nossa vida. Ele quer que nós vivemos juntamente com Ele na sua eternidade. Existe uma casa te esperando no reino dele. Existe um lugar que Ele foi preparar para você. Eu me lembro que na última aula que nós tivemos, encerramento dessa apostila, eu lembro como se fosse hoje, né, galera? O irmão lá, o presbítero Daniel, fez uma pergunta para a irmã.
terceira coisa para o seu milagre acontecer. Deposita toda a sua fé que no tempo oportuno esse milagre Deus vai fazer na sua vida. José acreditou no seu milagre quando ele tinha 17 anos. 17 anos ele tinha quando ele começou a acreditar no milagre de Deus na vida dele. Aos 32 anos de idade, o milagre dele estava realizado. Deus tinha colocado ele no lugar que ele desejou, no lugar que ele sonhou, no lugar que o milagre dele fez com que ele fosse parar naquele lugar. Qual é o milagre que você quer que Deus faça na sua vida? Qual é o seu milagre? Lembre-se, o possível é para nós, mas o impossível é para Ele. Convidaria você a ficar de pé agora, juntamente comigo, e orar 2 minutinhos para Deus, para nós encerrarmos o nosso culto. Eu quero encerrar essa quarta-feira orando a Deus pelo seu milagre. Em tudo que eu aprendi aqui, 95% das coisas que estão aqui é milagre de Deus. É milagre de Deus. Eu quero viver o milagre de Deus. Eu quero começar a louvar e as coisas começarem a acontecer no mundo espiritual. Eu quero começar a adorar e o resultado da adoração começar a aparecer no meu trabalho, na minha casa, na minha vida, no meu chamado, no meu ministério, na minha igreja, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Acredito. O trabalho do louvor e da adoração vai trazer um milagre na sua vida. Pode ter certeza. Deus ainda faz milagres. Você é um milagre de Deus.